Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como trabalhar com views. O que é uma view? Uma view é um objeto do banco de dados que permite que você visualize os dados de uma ou mais tabelas do banco de dados, além de permitir você fazer filtros nessas tabelas e escolher quais colunas você quer exibir. Existem algumas diferenças entre a view do dicionário e a view do banco de dados. A view do dicionário ela é um pouco mais limitada comparando com a view do banco de dados. Tá? Você não pode fazer tudo o que você poderia fazer numa view de banco de dados. O dicionário ele te limita um pouco em algumas situações. Tá? Então eu vou explicar mais ou menos ali o que você pode fazer no dicionário. Como criar uma view? Primeiro de tudo, você precisa de uma tabela que você vai utilizar na view. Então vamos escolher uma tabela? Vamos lá na SE16. Eu vou colocar aqui a tabela S-Travel AG, que é a tabela de agências de viagem. Tá? Vou executar aqui para a gente ver o conteúdo. Aqui tem a coluna mandante, código da agência, nome da agência, rua, caixa postal, CEP, cidade, país, estado e o telefone. Então, a gente vai fazer uma view em cima dessa tabela. A gente vai consultar dados dessa tabela para apresentar de outra forma na view. Então, eu vou abrir outra aba aqui, outra janela, e a gente vai lá no dicionário, na SE11. Aqui na SE11, a gente vai mudar aqui para visão e vai colocar o nome da nossa view. Então, eu vou colocar aqui ZV, que é tipo uma view, né? Z. Então, eu coloco esse prefixo. E o que ela vai apresentar? Vai ser dados de agências. Então, vou colocar aqui agências. Tá? Vou criar. Ele pergunta aqui que tipo de view que a gente vai criar. A gente vai criar essa aqui, ó, visão de banco de dados. Aqui ele pede uma descrição. Vamos colocar aqui. Agências. Tabelas. Que tabela eu vou consultar? Aquela tabela de agências de viagem. Então vai ser S Travel AG. Aqui nos campos de visão, você vai colocar quais campos você quer exibir na sua view. Então você pode clicar aqui para ele listar todos os campos disponíveis. Eu vou colocar aqui os campos-chave, tá? Que é esses que estão marcados aqui. E vou colocar o nome, a cidade, o país e o estado, tá? Esses campos que eu quero apresentar. Aqui nos condições de seleção, você pode fazer um filtro, tá? Primeiro a gente não vai fazer nenhum filtro, só vai ver como fica a view, né? E depois a gente faz um filtro aqui pra gente ver como que fica. Status de atualização. Quando você tem uma view com apenas uma tabela, como é o nosso caso, você pode permitir ler e modificar. Você pode, como se fosse uma tabela mesmo. Você vai na S16 e permite que você insira uma agência, modifique, delete e assim por diante, tá? Só que assim, geralmente eu view é só para leitura, tá? A maioria dos casos é só para leitura, então eu vou deixar aqui só ler, beleza? E aqui, se você deixar atualização permitida, nessas ferramentas aqui, na SC16, SC16N e na SM30 você vai conseguir fazer manutenção, tá? Então eu vou deixar habilitado. Então beleza, a gente criou aqui nossa view básica, eu vou salvar e ativar. Ele dá um aviso aqui. Pronto, nossa view está criada, tanto no dicionário como no banco de dados, tá? Então vamos dar uma olhada como que ficou a view no banco de dados. A gente pode ir aqui no menu Utilitários, Objetos de Banco, Exibir. Então aqui o SAP te dá o comando para criar a view lá no banco de dados direto, né? Então create view, o nome da view, quais os campos da view, e daí onde que ela vai buscar as informações? Nesse select aqui, ó, select, coloca todos os campos, from o nome da tabela, tá? E esse aqui é um apelido para a tabela. Então a gente consegue ver o que o SAP está fazendo lá no banco de dados, né? Que comando que ele usou para criar a view. Então tá aqui. Agora, como que a gente visualiza os dados da view? Uma view, uma visão de banco de dados, é da mesma forma que você visualiza os dados de uma tabela. A gente vai lá na SC16. Então vamos lá. Coloca aqui o nome da nossa view.
ele já traz os campos que tem na nossa view. Eu vou executar. Então aqui, ó, tá exatamente os campos que a gente pediu lá, né? Mandante, código de agência, o nome, a cidade, o país e o estado. Eu vou deixar lado a lado aqui a tabela, as duas telas, tá? Tanto a nossa view, como a tabela que a gente usou para consultar os dados dessa view. Então tá aqui, ó, na minha esquerda, a gente tem a tabela S-Travel AG, que tem todas aquelas informações, né? Nome, rua, tem tudo aqui. E essa aqui não tem, que é a nossa view, do lado direito. Ela tem somente algumas colunas, porque a gente quis limitar, né? A gente não quer toda essa informação. Agora a gente vai fazer algumas coisas a mais. Por exemplo, a gente quer que não apareça todos os países aqui, porque aqui tem todas as agências de todos os países, né, do mundo. Ó, Estados Unidos, Alemanha, Itália, acho que é Austrália, Sydney. Então tem todos os países. E se eu quisesse tirar um país daqui, vamos supor, Japão, JP. Como que eu faria nessa view? Eu vou voltar lá no dicionário, tá? Vamos contar quantas linhas tem aqui, ó? Número de entradas. 50. Ó, então tem 50 agências ali na tabela, tá? Agora vamos lá no dicionário e vamos colocar um filtro aqui nas condições de seleção para que não traga aquele país, o JP, tá? Então vem aqui em campos de tabela, selecione país, que é esse aqui, tá? Operador, que operador você quer usar? Eu quero usar o diferente. Por quê? Eu não quero que o Japão fique nessa lista, o JP. Então eu coloco aqui. Vou salvar, ativar. Ele dá um aviso aqui. Se a gente olhar aqui novamente no objeto de banco, a gente vê que mudou, né? Ele colocou um where aqui também, ó. Quando a gente ativou. E a gente pode testar isso lá na EC16. Então vamos lá. Estou aqui na EC16, eu vou filtrar novamente. E vamos verificar aqui, ó. Quantos registros tem agora? Tinha 50. Agora tem 49. Então aquela linha que tinha o Japão já não aparece mais aqui, ó. Podem ver que não tem JP mais. Então essa é outra função que você pode colocar na view. É limitar os registros que vão aparecer. Não vai aparecer tudo que tem na tabela original. Igual tá aqui, ó. Cadê o JP? Aqui, ó. Essa linha aqui, ó, é a que não tem mais nessa nossa view. Porque a gente escolheu tirar essa linha, tá? De acordo com a nossa regra. Então, isso que você pode fazer na view. O que mais que você pode fazer? É juntar dados de duas ou mais tabelas. Tá? A gente estava usando somente uma tabela. E se eu quisesse juntar outra tabela no resultado? A gente pode. Isso aí é uma operação de join. Tá? Então, como que eu faço? Vamos juntar aqui uma tabela de país. A gente quer trazer o nome do país. Aqui só tem a sigla, né? US, DE, IT. Como que eu trago o nome de cada país desse? Eu tenho que acessar a tabela que tem essa informação. Então, vou acessar aqui. É a tabela T005T. Isso, essa tabela aqui. Então, essa tabela, ela tem o nome de cada país em todos os idiomas, tá? Então, eu não quero, né, chinês, não quero, só quero português. Como que eu faço? Tenho que fazer um filtro aqui, ó. Esse SPRAS é o idioma. Então, vou colocar aqui PT, né? Português. E executo novamente. Agora sim, ó. Então, tem aqui, ó. Áustria, Andorra, Emirados Árabes, Afeganistão. Vamos colocar aqui só Estados Unidos. Esse LAND 1 é a sigla do país, tá? US. Pronto, ó. Estados Unidos. Aí tem a nacionalidade, tem outras informações aqui, tá? Então, como que eu trago essa informação aqui, ó, deixa eu ver, LAND X. Isso, eu quero o LAND X, ó, que é o nome do país, tá? Então, como que eu trago o LAND X pra cá? Eu tenho que ir lá na view, no dicionário. Então, vamos lá? Voltando aqui, eu vou aqui na parte de tabelas e vou colocar a outra tabela que eu quero constar. T005T, tá? E quando eu coloco mais de uma tabela, eu preciso informar quais as condições do join. Como que você vai juntar as duas tabelas? Ela tem que ter colunas em comum, tá? Então vamos lá. A primeira coluna que tem em quase todas as tabelas é o mandante. Então eu vou colocar aqui o mandante.
Então, a primeira tabela, a segunda tabela e a coluna em comum. Lá também tem um mandante. Então, nessa tabela tem um mandante e nessa tabela tem um mandante. Agora, a segunda coluna. Aqui tem uma coluna que chama Country, que é o país. E aqui tem uma coluna que chama Land 1, que é o país também. Tá? Os nomes são diferentes, mas o conteúdo é país. Tá? O S, por exemplo. Pronto, a gente já definiu as condições de join. Quais as colunas que são comuns entre as duas tabelas. Agora, se eu colocasse assim, ia trazer todas as agências, só que em todos os idiomas. Português, inglês, chinês, que tem lá, né? Eu não quero isso. Eu quero somente o texto em português. Então, vou ter que fazer uma condição de seleção aqui. Então, eu coloco o nome da tabela, T005T. Qual que é o campo que eu vou filtrar? Deixa eu dar uma olhada lá na EC16, que eu não lembro. Que na EC16, qual que é a coluna que tem o idioma? É o Spras, tá? Então é isso que a gente vai usar lá. Vamos lá para o dicionário novamente. Vou colocar aqui. Então o Spras, que é o idioma, ele tem que ser igual a P, que é o português, tá? Porque tem uma conversão. Externamente, nos filtros ali da EC16, você vai colocar PT. Só que aqui você tem que colocar P, que é o valor que realmente está lá no banco de dados, tá? Vou salvar. E aqui tem um detalhe. Quando eu tenho mais de uma condição de seleção, eu sou obrigado a informar se isso aqui é um AND ou um OR. Isso aqui é a mesma lógica que eu já expliquei do if, né? Da lógica booleana, né? Se você tem duas condições, ela está com AND no meio, as duas têm que ser verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro. Aí se tiver um OR é um pouco diferente. É aquela lógica booleana mesmo, que eu já expliquei. Então aqui eu vou colocar como AND, tá? Deixa eu salvar e ativar. Pronto, view ativada. Vamos dar uma olhada como que ficou ali no banco de dados. Ó, aqui, quando eu coloquei aquela outra tabela, ele colocou as duas tabelas aqui no front, tá? Isso aqui é um join, tá? Tem outra forma de escrever isso aqui como join mesmo, escrevendo join, mas o SAP fez assim, duas tabelas no front, e aqui no where ele tem que comparar quais as colunas em comum entre essas duas tabelas. Então, ó, mandante da T1, que é essa S-Travel AG. T1 é o S-Travel AG, isso aqui é um apelido, tá? Isso aqui é a T005T, que é aquela tabela que tem os nomes dos países, tá? Ela tem o apelido de T2. Então, quando eu falar T1, eu estou falando que é essa tabela. Quando eu falar que é T2, é essa tabela. Então, T1, mandante, compara com o mandante da T2. E country, que é o país da T1, com land 1, que é o país da T2. E aí coloca lá que o país não pode ser JP. Eu não quero o país do Japão na lista. E o Spras, que é o idioma do texto aqui que a gente vai trazer, ele tem que ser português, tá? Então aqui a gente consegue ver como que ficaria a view no banco de dados. Agora vamos ver como que fica essa view lá na EC16. Vamos lá? Vou filtrar aqui, então coloco o nome da view e executo. Ah, só esqueci de um detalhe, colocar o nome do país no resultado, tá? A gente fez lá o join entre as duas tabelas, juntou as duas tabelas, só que não colocou a coluna que eu falei que ia colocar. Então vamos voltar lá. Então faltou esse detalhe aqui, ó. Os campos da visão, eu tenho que colocar aqui o campo que a gente quer, que no caso é o land x, tá? Então vamos colocar aqui land x. Não precisa ser o mesmo nome, tá? Aqui no caso eu estou colocando o mesmo nome, ó. Agência num, mandante mandante, nome nome. Você pode mudar aqui o nome, ó. Tipo, nome país. Aqui ele vai vir da tabela T005T e é o campo landx, tá? Agora eu vou salvar, ativar novamente e vamos ver lá como ficou na EC16. Então, recomeçando aqui, coloquei a view, dei um enter e vou executar. Pronto, agora sim, ó, apareceu o nome do país. Então, além de ter os dados da primeira tabela, que é aquela tabela de agências, eu tenho o nome do país que veio daquela segunda tabela.
Então, ó, US, Estados Unidos, DE é Alemanha, IT, Itália, e assim por diante, tá? Então, lá na nossa view, vou voltar no dicionário, você pode colocar quantas tabelas você quiser aqui, tá? Para você ir juntando. É claro que você vai colocar somente as que você precisa, né? De acordo com a sua necessidade. Não vai colocar a tabela à toa aqui que você só vai deixar o sistema mais lento. Então, coloque aqui as tabelas que você precisa juntar. Coloque as colunas em comuns entre elas. Aqui você coloca os campos que você quer apresentar na view. Aqui, se você tiver alguma restrição, algum filtro a fazer, é só colocar aqui o nome da tabela que você tem que filtrar, o campo, o operador, que você tem uma série de opções aqui, ó. Igual, diferente, maior que, maior ou igual, menor ou igual. Tá tudo aqui que você pode fazer. E você colocando as condições, você é só salvar, ativar e usar a view. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.